Bom dia, alma querida. Você sabe o que significa acordar com a certeza de que Deus ainda está no controle? Que mesmo antes do sol nascer, os planos dele já estavam de pé para te sustentar? É mais do que abrir os olhos. É despertar para uma verdade eterna. O Deus que te deu vida nesta manhã é o mesmo que venceu batalhas incontáveis por aqueles que o amam. E é com essa consciência que hoje, com humildade e fé, declaramos juntos. Não começamos o dia buscando vitória, começamos a partir dela. Porque Cristo já venceu. Inspirados no Salmo 18, o mesmo cântico de gratidão que Davi entoou depois de ser livrado de seus inimigos e da mão de Saul, queremos fazer da sua oração a nossa. Não uma repetição fria, mas um clamor vivo, pulsante, porque assim como Davi encontrou refúgio em Deus, você também pode hoje fazer dele a sua fortaleza. Davi não escreveu essas palavras com a pena da tranquilidade, mas com o sangue da guerra. Ele havia experimentado perseguição, dor, injustiça. E mesmo assim, teve forças para declarar: "Te amo, Senhor, minha força", que essas palavras também encontrem morada no seu coração. Que hoje, em vez de correr desesperado atrás de respostas, você comece reconhecendo quem já está no comando. O Senhor é sua rocha, seu abrigo, sua libertação. Respire fundo e declare com fé: "Hoje eu começo a partir da vitória. Deus é a minha força." Comente aqui: "Deus é a minha rocha." E una-se a milhares que estão proclamando essa mesma verdade. Você já se sentiu como se o chão tivesse sumido dos seus pés? Como se as certezas que te sustentavam ruíssem uma a uma e tudo ao redor começasse a balançar? Davi conhecia essa sensação, e é por isso que, no Salmo 18, ele não chama Deus apenas de força, mas de rocha. Não uma pedra qualquer, mas a rocha dos séculos, a base inabalável em tempos de instabilidade. Davi escreve: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador." Repare na ordem. Primeiro a rocha, aquilo onde os pés se firmam. Depois a fortaleza, o abrigo seguro. E por fim, o libertador, aquele que nos tira das garras do inimigo. Deus é tudo isso e mais. Ele é aquele que está estável quando tudo em nós vacila. Quando os ventos da vida sopram forte, quando as notícias desestabilizam, quando as emoções se tornam uma montanha russa, é em Deus que encontramos o equilíbrio. Ele não muda, não oscila, não falha. A rocha representa um amor que não afunda com as crises. Representa promessas que não se desfazem com o tempo. Representa fidelidade quando tudo e todos já falharam. Hoje, enquanto você encara o que este dia trouxer, sejam boas surpresas ou lutas inesperadas, mantenha os pés nessa rocha. Não se trata de ignorar as tempestades, mas de enfrentá-las com os olhos fixos em quem nunca será abalado. Se isso está falando ao seu coração, escreva nos comentários com fé: "Minha vida está firmada em Deus", porque quando você declara isso, o céu se move. E se essa palavra encontrou você no exato momento em que tudo parecia balançar, então essa oração foi feita sob medida para a sua alma. Não guarde só para você. Reparta essa rocha com quem está afundando. Deixe seu like agora. Não como um gesto comum, mas como um testemunho silencioso de que Deus falou com você. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque cada oração aqui é uma rocha nova no seu caminho. E se hoje essa palavra te sustentou, imagine o que Deus ainda vai fazer nos próximos vídeos. Quando a dor aperta, onde você se esconde? Quando tudo desaba por dentro, para onde você corre? Davi, perseguido por um rei, traído por seus próprios aliados, isolado e exausto, sabia a resposta: "Tu és o meu castelo, o meu libertador, o meu alto refúgio." E não era uma metáfora bonita, era uma experiência real.
Deus foi literalmente o esconderijo de Davi em cavernas, em desertos, em vales sombrios. E é isso que Ele também quer ser para você. O seu abrigo emocional, o seu refúgio mental, o seu esconderijo espiritual. Há momentos em que os problemas parecem chuva sem fim. As más notícias caem como tempestade, os medos como trovões, mas mesmo assim existe um lugar onde nada disso pode tocar: o esconderijo do Altíssimo. Lá, você não apenas sobrevive, você descansa. Você não precisa mais se refugiar em distrações vazias, em pessoas que não entendem sua dor ou em soluções temporárias. O Senhor te chama para dentro de sua fortaleza hoje. Ele abre as portas e diz: filho, filha, entra. Aqui você está seguro. Esse refúgio não é um lugar físico, é uma presença. E a presença de Deus é a única que carrega paz em meio ao caos, esperança em meio à crise e direção em meio à confusão. Agora, inspire fundo e com o coração rendido, escreva nos comentários: Senhor, Tu és meu refúgio. E permita que essa verdade penetre em cada canto da sua alma. Quantas vezes você se sentiu preso por correntes que ninguém vê? Não correntes de ferro, mas correntes de medo, de culpa, de dúvidas, de lembranças que insistem em te aprisionar. Davi sabia o que era isso, e por isso ele declara: Ele é o meu libertador. Porque só quem já foi cercado por inimigos invisíveis entende o poder dessa libertação. Talvez você esteja enfrentando batalhas que ninguém ao seu redor entende. Talvez até sorria por fora, mas por dentro se sinta sufocado por preocupações, cansaço mental ou dores da alma que ninguém imagina. Mas há boas notícias. Você não precisa lutar sozinho. Deus é especialista em libertar almas oprimidas. Ele quebra correntes que nem a psicologia pode nomear. Ele invade prisões interiores que você nem sabia que existiam. Ele entra em feridas antigas e diz: aqui também vou curar. Davi não foi liberto por estratégias humanas, foi liberto pela mão de Deus. E você também pode ser. Não importa o quão profunda seja a prisão, quão escuro esteja o cativeiro, a luz de Deus sempre encontra uma brecha. Hoje, clame com fé. Há poder quando você reconhece que não consegue sozinho, porque quando você se rende, Deus se levanta. Se essa palavra tocou alguma corrente escondida dentro de você, escreva nos comentários com sinceridade: Senhor, liberta minha alma, e creia, quando você clama, Ele escuta. Você já teve aquela sensação de estar sozinho no mundo? Como se não tivesse ninguém que realmente te entendesse, como se fosse invisível até para Deus. Davi também teve dias assim, dias em que parecia que o céu estava em silêncio, mas mesmo nesses momentos ele não deixou de declarar: Tu és meu Deus. E é isso que precisamos lembrar. Todos os dias, não somos filhos esquecidos, somos herdeiros amados. A identidade que carregamos não depende do que sentimos, mas do que Ele já declarou sobre nós. Você é filho, você é filha, não por merecimento, mas por graça. E se é filho, então é herdeiro. Herdeiro da promessa, herdeiro da vitória, herdeiro da força de Deus. Você carrega dentro de si o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, e isso muda tudo. Não ande mais como quem está perdido, vagando sem direção. Você tem um Pai, e esse Pai é Rei. Seu DNA espiritual é de realeza. Sua herança não é medo, escassez ou derrota. Sua herança é autoridade, provisão e poder. Hoje, ao dar os primeiros passos no seu dia, levante a cabeça. Você não caminha como um mendigo espiritual. Você caminha como alguém que carrega o selo do céu. Você é filho do Altíssimo. Se essa verdade encheu seu coração de esperança, declare com fé nos comentários: Sou filho do Rei. E deixe que o inferno saiba que você sabe quem é. Muita gente acorda e veste uma roupa, mas poucos acordam e se revestem.
Revestir-se não é só cobrir o corpo, é proteger a alma. Davi sabia disso. Ele não enfrentava seus inimigos com espadas apenas. Ele se cobria com a força de Deus. Ele escreveu: Deus é quem me reveste de força. E hoje essa verdade ainda ecoa. Há uma armadura disponível para você, invisível, mas real, não feita de metal, mas de presença, não forjada com aço, mas com promessas eternas. Essa armadura cobre cada parte da sua vida. Protege somente contra os ataques do medo, protege seu coração contra as flechas da ansiedade, fortalece suas mãos para o trabalho, seus pés para o caminho, sua alma para as batalhas que só você e Deus conhecem. Você não luta sozinho, e mais que isso, você não precisa lutar com suas próprias forças. A graça dele é a força que te cobre. E quando você se reveste dessa força, os inimigos não somem, mas recuam. As tempestades não desaparecem, mas você atravessa firme. Hoje, antes de sair de casa, vista essa armadura. Declare: eu estou coberto pela força de Deus. Nada que se levantar contra mim prosperará. E se essa oração te cobriu agora com fé, escreva nos comentários: hoje estou revestido com a força de Deus, e vá viver o seu dia como um guerreiro que já venceu. Davi não escreveu o Salmo 18 no meio da guerra. Ele escreveu depois. Foi um cântico de quem sobreviveu, de quem passou pelo vale e saiu do outro lado com marcas, mas também com memória. Memória da fidelidade de Deus. Quantas vezes você já achou que não ia aguentar? Quantas noites mal dormidas, lágrimas no travesseiro, silêncios pesados. E mesmo assim, aqui está você, ainda de pé. Talvez com o coração cansado, mas com o espírito firme. Porque mesmo sem perceber, Deus te carregou em muitos momentos. Davi disse: o Senhor me livrou porque se agradou de mim. E essa frase nos ensina algo poderoso. Não é sobre merecer, é sobre ser amado. Deus te sustentou porque você é filho, porque o coração dele se move por você. Lembre-se hoje do que ele já fez. Lembre-se das portas que se abriram quando tudo parecia fechado, das respostas que chegaram quando você já tinha desistido, das forças que vieram quando você mal conseguia respirar. Essas lembranças não são passado, são profecia, porque o Deus que já te livrou uma vez vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Se você sente que essa palavra te lembrou de algo que Deus já fez por você, escreva nos comentários: ele já me livrou antes e vai fazer de novo, porque lembrar é a fé dizendo: ainda creio. Nem todas as guerras são travadas com inimigos do lado de fora. Algumas são silenciosas, internas e letais. São as batalhas que ninguém vê. Aquelas que você carrega dentro do peito, entre a mente e o coração, entre o medo e a fé. E é exatamente ali que Deus mais se revela. Davi escreve: na angústia invoquei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele não esconde a dor, não disfarça a angústia. Ele grita, ele clama, ele derrama a alma. E a resposta divina não se faz esperar. O céu se move. Você pode estar passando por uma dor que não tem nome. Pode ser aquela tristeza inexplicável, a pressão que te sufoca sem motivo claro, a ansiedade que rouba o sono, o pensamento que não se cala, mas há um socorro que não falha. Deus não se assusta com sua fraqueza, Ele não se afasta da sua dor, Ele entra nela com você. Quando você não souber mais o que dizer, apenas diga: socorro, Senhor. Porque o gemido mais sincero vale mais do que 1000 palavras ensaiadas. O Espírito Santo intercede até quando você só chora, até quando tudo que você consegue fazer é respirar fundo e tentar não desistir. Hoje, deixe Deus te alcançar nesse lugar invisível, nessa parte quebrada do seu ser que só você conhece. E se essa oração tocou exatamente onde você mais precisava, escreva nos comentários: Deus me encontra até nas dores que ninguém vê.
porque há cura até para o que você não consegue explicar. Davi não usa palavras leves quando fala do agir de Deus. Ele diz que a terra tremeu, que os céus se inclinaram, que o Senhor desceu, envolto em densas nuvens, cavalgando sobre os ventos. É a imagem de um Deus que não fica sentado observando o sofrimento dos seus filhos, mas que se levanta, se move, intervém. Você tem ideia do que isso significa? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se inclinando na sua direção. Um Deus que abandona o trono para entrar na sua batalha pessoal, que não manda um anjo qualquer, mas ele mesmo desce, porque o seu clamor chegou aos ouvidos dele. Talvez você ache que a situação está perdida. Talvez tudo indique que não tem mais solução. Mas a palavra diz que ele estende a mão e tira você das muitas águas. E quando Deus estende a mão, não há correnteza que consiga te arrastar. Nada é grande demais para o braço dele. Nenhuma angústia é profunda demais para impedir sua chegada. Ele não tem pressa, mas também nunca chega atrasado. Ele age no tempo certo, com precisão divina. Hoje creia a movimentação no céu a seu favor. Talvez você não veja ainda, mas já começou. Se essa verdade te encheu de fé novamente, escreva nos comentários com ousadia: Deus já está se movendo por mim. Porque quando você declara, você ativa o céu. Davi encerra o Salmo 18 com um brado de gratidão e exaltação. Viva o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele não termina falando do inimigo, ele termina falando do Deus que o sustentou até o fim. E é assim que também encerramos esta oração, não com foco na batalha, mas com os olhos firmes no Deus da vitória. Você chegou aqui talvez cansado, inseguro, até mesmo ferido. Mas agora você se levantou. E não é a mesma pessoa que começou. Você está vestido com a força de Deus, seu espírito foi fortalecido, sua alma foi restaurada, seu coração foi lembrado de quem é, de quem tem ao seu lado e de quem o chamou para vencer. Você não é mais um sobrevivente do dia. Você é um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Carrega nos ombros a marca do livramento, nas mãos o escudo da fé e nos pés a firmeza de quem caminha sobre rocha eterna. E essa verdade precisa ecoar, não só em palavras, mas em atitudes. Por isso, leve essa fé com você. Seja voz para quem está em silêncio. Seja luz para quem ainda anda em sombras. Compartilhe essa oração, porque ela não é apenas para você. Ela é para todos os que ainda não sabem que podem começar o dia, já vitoriosos. E se essa oração selou algo profundo no seu coração, escreva com fé nos comentários: eu saio desta oração fortalecido em Deus. E que essa seja a bandeira que você carregará hoje e sempre. Hoje, algo invisível foi quebrado. Correntes caíram, medos perderam força e dentro de você nasceu um novo fôlego. Não um sopro qualquer, mas o sopro do próprio Deus te lembrando: você não está sozinho. Essa oração não foi apenas palavras, foi um abraço do céu, foi o próprio Espírito te reerguendo por dentro e dizendo: ainda há caminho, ainda há promessas, ainda há vitória. Você pode até sair agora para enfrentar o mesmo mundo, mas você não é mais o mesmo. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia dúvida, agora há certeza. Onde havia ruído, agora há paz. E quando o dia tentar te fazer esquecer, volte aqui, ouça de novo, porque essa não foi só uma oração, foi um divisor de águas no seu espírito. Você não começou essa manhã qualquer, você começou revestido, firmado, escolhido, e onde você pisar hoje, a rocha vai com você. Se essa mensagem te fortaleceu, se algo dentro de você foi realinhado enquanto ouvia, então essa não foi apenas uma oração, foi um encontro. E encontros com Deus sempre deixam marcas. Se você sentiu isso, retribua. Não com palavras apenas,
mas com um gesto simples que pode transformar o dia de outra pessoa também. Deixe seu like agora, não porque pediram, mas porque você sabe que essa oração precisava alcançar mais corações. Inscreva-se e caminhe conosco diariamente. Se hoje Deus falou contigo, amanhã Ele pode te usar para falar com alguém. Você não está aqui por acaso.